Deixa eu passar um batom mais forte porque eu gosto de cor. Passar um batom mais forte para contar um babado para vocês. Não sei, gente, eu não me sinto com um batom fraco. Eu gosto de cor. Então, gente, olha só esse bafão, olha só esse babado. Época de escola. Eu estudava numa escola ali perto da Ponte São João, do Jardim Danúbio. Isso na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. O nome da escola era Ana Pinto Duarte Paz. E tinha um menino na minha classe, imagina um loiro, mas aquele loiro queimado de sol, tipo californiano, uns braços maravilhosos, um peitoral, uma barriga, uma bunda redonda com umas coxas torneadas maravilhosas. Um gato. Só que ele era repetente. Ele já era para ele já tá em outra série, mas ele repetia demais. Aqueles bad boys, sabe? Skatista. Aí teve um sorteio para fazer um trabalho em dupla. Só que eu não era assumida na época, eu era adolescente, eu devia ter meus 12, 13 anos. E eu fiquei torcendo para mim ser sorteada com uma menina, porque eu tinha vergonha. Se eu fosse sorteada com um menino, o que eu ia fazer? Aí, gente, a professora começou a sortear e eu torcendo para cair junto com uma menina. E quando ela sorteou a minha vez, com quem que eu caio para fazer o trabalho em dupla? Com ele, com esse menino. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Aí ele olhou para mim e falou, eu te espero lá na minha casa. Ele morava com a tia dele. Eu falei, não, mas você pode fazer na minha casa, minha família tá lá, todo mundo lá, não tem problema. Ele falou, não, você vai fazer o trabalho comigo lá na minha casa. Eu falei, então tá. Gente, aí chegou o dia de fazer o trabalho. Quando eu cheguei na casa dele, com meus cadernos, as minhas coisas, eu era um adolescente inocente, né, gente? Não tinha muita malícia. Esse menino estava chutando uma bola contra a parede com toda a pressão, mas dando aquele chute violento, sabe? E eu me tremendo toda. Aí eu entrei, era tipo uma garagem, uma varanda, e eu sentei numa mesa. E ele entrou para dentro da casa. Eu falei, de repente ele vai buscar alguma coisa, os livros dele, os cadernos dele, pra gente poder fazer o trabalho. Esse menino me volta pelado, gente. Com o negócio já naquele naipe. Se. Não vou falar alto porque eu tenho medo do vídeo cair. Fazendo aquele movimento. Gente, eu fiquei apavorada. Eu levantei, eu queria ir embora. Só que ele trancou o portão. Ele passou a tranca no portão. Só que eu era muito inocente, gente. Eu, tipo assim, eu vi aquela cena, claro que eu fiquei mexida com aquilo, porque era um corpo muito gostoso, muito que chamava a minha atenção. Ele não era maior de idade, mas ele era mais velho que eu. Ele, se eu tinha 12, ele devia ter seus 16, quase 17. Eu acho que ele fez aquilo para me testar, para ver qual que era a minha, se eu iria, mas eu era virgem, gente. Eu não tinha. E aí, e ele indo para lá e para cá, se andando pela casa e eu sem reação nenhuma, em estado de choque. Aí passou um tempão, ele pegou um copo
E sabe o que ele fez com esse copo? Ele dentro do copo, gente. Dentro do copo. Eu vi aquela cena. Aí eu, depois que ele fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele acalmou, sabe? Aí o apelido dele era Nenê, o nome Tiago. Eu até encontrei ele muitos anos atrás, quando eu voltei em Jundiaí numa viagem, eu encontrei com ele num bar. Eu acho que ele até chegou a lembrar, mas aí já éramos adultos. Mas ele olhou para mim de canto assim, ele me reconheceu sim. Gente, eu peguei minhas coisas apavorada, aí ele abriu o portão para mim ir embora. Ele já estava satisfeito com o que ele queria fazer. Eu falei para ele, pode deixar que eu faço o trabalho e coloco o seu nome, você não precisa fazer comigo. Gente, mas aquilo disparou meu coração. Mas até hoje eu não esqueço aquele corpo bonito, aquele corpo gostoso, gente. Nossa, quando eu lembro dele eu fico, sabe, ai que menino bonito. E foi tudo isso que aconteceu, gente. Mas assim, eu acho que ele fez para me testar, sabe? Essa fase de adolescente, jovem, o pessoal é da pá virada, né? Ele era esperto, inteligente. Se fosse hoje, que eu já sou mais madura, eu não teria perdido tempo, não. Eu teria pego. Não vou mentir, não. Poderia mentir. Mas se fosse hoje, eu pegava ele de jeito e mostrava do que eu sou capaz.